no quadro Análise Jurídica, nós vamos tratar sobre a reforma tributária, um assunto que está em destaque nessa semana na Câmara dos Deputados. E para falar desse tema muito importante, né, para todos os brasileiros, eu vou ter aqui a honra de ter como convidado no nosso bate-papo de hoje o doutor Helenilson Pontes, tá? Eu vou trazê-lo aqui para a sala. Doutor Helenilson Pontes, advogado parecerista, doutor e livre docente em legislação tributária pela USP. Bem, currículo e experiência não faltam ao nosso convidado de hoje. Doutor Helenilson, seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui conosco no quadro Análise Jurídica da revista eletrônica Cidades e Negócios. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Cláudio. Obrigado aí pelo convite de estar com você discutindo esse assunto que é tão importante para o Brasil e que hoje está na pauta, né, das preocupações nacionais. Verdade, doutor. Bem, eu vou fazer aqui, doutor, hoje a seguinte participação. A minha participação vai ser a seguinte. Muito embora nós tenhamos aqui 3 pautas, mas realmente dentro da sua explicação, das suas explicações, eu vou tentar tirar uma dúvida com o senhor como um cidadão que, muito embora possa saber da importância da reforma tributária para a sua vida, mas muitas vezes sabe de longe, tá? Não sabe ao certo como que isso realmente vai impactar no seu dia a dia. Aí, de repente, numa dúvida dessa minha aqui, como um brasileiro que desconhece o assunto, que realmente não está inteirado, vou aqui tomar a liberdade de fazer ali uma pergunta, consultas com o senhor, para poder o senhor esclarecer para toda a sociedade, tá? Dúvidas de que brasileiros que não têm, muitas vezes, né, a maioria dos brasileiros não tem, obviamente, conhecimento técnico, jurídico, para saber de detalhes, né, muitas vezes nem de forma ampla, e muito menos de detalhes sobre uma reforma complexa como essa. E o que nos chama atenção hoje, que eu queria já começar a tratar com o senhor sobre essa reforma, é o seguinte: nós sabemos que a reforma tributária realmente é algo que há muito tempo se fala que é muito importante para o Brasil, a reforma tributária, a reforma administrativa, enfim, existem algumas reformas aí que sempre estão na pauta ali que circunda o Congresso Nacional, e a reforma tributária é uma dessas. Entretanto, tem uma coisa que chama atenção no momento, que é a seguinte: todos sabem que essa reforma ela é importante, mas, ao que parece, a celeridade que estão dando a essa reforma, eu acho que surpreende de forma negativa, tá? Porque, embora possa haver ali no Congresso uma tramitação desde 2020, 2019, mas para nível de sociedade, eu entendo que esse debate não foi aprofundado. Até porque nós temos pareceres, o senhor vai nos explicar melhor, pelo que eu sei, nós temos aí minutas da reforma recém-apresentada, que não foi amplamente debatida, e mais, pode haver ainda mudança véspera da votação, ou seja, que vai pegar todos de surpresa. Eu queria saber sua opinião, por favor, sobre esse ponto específico. Bem, Cláudio, o Brasil tem um sistema tributário complexo, como todos sabemos, e para a gente resolver os problemas é preciso primeiro fazer um diagnóstico correto, né? A primeira conclusão de quem analisa esse assunto é que a complexidade do sistema tributário brasileiro ela é criada pelos próprios governos, né? Principalmente pelo governo federal. Então, hoje, se você for à Justiça fazer um levantamento de quais são as grandes causas em discussão no Poder Judiciário em matéria tributária, a grande maioria, a esmagadora maioria dos casos, são de tributos federais. Então, onde é que está o problema da complexidade? Nos tributos federais, especialmente no PIS/COFINS, que é um tributo federal que o governo federal criou e que vem ampliando a sua margem de arrecadação com regras cada vez mais complexas, né, trazendo insegurança e litigiosidade. Então, vamos começar pelo diagnóstico. É preciso fazer a reforma tributária, mas onde? Vamos começar por aí. Não, para combater a complexidade. Ok.
onde é que está a complexidade? Vamos olhar para o judiciário e ver onde é que tem litigiosidade, onde é que dá problema, onde é que realmente o contribuinte e governo conflitam. Basicamente nos tributos federais. Né? Então, você não tem complexidade e nem problema no ISS, praticamente. Você tem muito pouca complexidade, muito pouco problema. Né? No ICMS, você tem alguma, mas também residual. Alguma, mas também residual e muito bem identificada. Em alguns casos, muito bem identificados por todos que somos especialistas nesse tema. Agora, onde é que está o grande problema? O grande problema está nos tributos federais. Né? A grande complexidade está criada pelo governo federal. Então, existe uma complexidade em tributos federais que tem que ser resolvida. Ao invés de se atacar a complexidade dos tributos federais criada pelo próprio governo federal, com regras em demasia complexas e muitas vezes conflitantes, desconexas, não, resolveu-se fazer uma reforma tributária que envolve também outros 2 tributos que não tem nada a ver com o que está sendo objetivado, que é combater a complexidade, que é o ICMS e o ISS. Então, eu não vejo, em primeiro lugar, motivo nenhum de mexer com o ISS e com o ICMS, se o objetivo é trazer simplificação para o sistema tributário. Então, já está errado aí, no início, de partida. Eu não estou nem discutindo o conteúdo de cada regra, estou discutindo apenas o princípio do objetivo da reforma. Então, se não tem complexidade e litigiosidade excessiva em ISS e ICMS, para que mexer em ICMS e ISS? Então, a gente já acha isso uma distorção de partida. Segundo lugar, se promete simplificação. O Brasil tem, nos tributos sobre o consumo, o Brasil tem 5 tributos sobre o consumo. ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, o PIS, que é federal, o COFINS, que é federal, e o IPI, que é federal. Então, nós temos 3 tributos federais e 2, um estadual e um municipal. Hoje, a reforma tributária pretende fazer o quê? Não, vamos simplificar isso. Vamos simplificar. Muito bem. Ela cria mais 3 tributos. Uma contribuição federal, um imposto que seria estadual e municipal, e mais um imposto que seria federal, que é o imposto seletivo. Ela cria mais 2 impostos federais, um imposto para contribuição e um imposto estadual e municipal. Só que ela cria e não acaba imediatamente com esses 5 aqui. Esses 5 vão conviver com esses 3 durante alguns anos. Cadê a simplificação, então? Ou seja, o contribuinte que hoje tem que dar conta de preenchimento, de declarações, de pagamento de 5 tributos, durante alguns anos, que ainda não se sabe quantos anos serão, porque esse processo está em discussão, o contribuinte vai ter que dar conta de 8 tributos. E cadê a simplificação prometida? Então, você não tem redução de complexidade, você não tem promoção de simplificação. Então, começa, quer dizer, os objetivos pretendidos, né, já não estão alcançados. O terceiro objetivo pretendido, não, nós precisamos de um sistema tributário mais justo. Nós precisamos fazer justiça fiscal. Pois bem, hoje nós temos um princípio, que é o princípio da seletividade da tributação, no ICMS, que é o grande tributo sobre o consumo no Brasil. O que significa seletividade? Está lá na Constituição Federal. Né? Significa que um produto que é essencial à vida humana tem que ter menor tributação que um produto que não é essencial à vida humana. Então, um veículo, por exemplo, uma joia de luxo, um veículo de luxo ou uma joia, enfim, aquilo que é supérfluo, né, não é essencial à vida humana, pode ser ou deve ser mais tributado do que alimento, por exemplo, do que medicamento, por exemplo, do que transporte, por exemplo, que é essencial à vida humana. E esse é um princípio que vigora hoje. E que a reforma, que vem prometendo justiça, acaba. Simplesmente diz, olha, os tributos, o princípio da reforma é que todos os tributos têm que ter a mesma alíquota. Como é que eu vou tributar da mesma forma
um automóvel de luxo, uma joia, e um quilo de carne ou 1 quilo de arroz. É este princípio da seletividade que está sendo também destruído e revogado por essa reforma tributária. Depois de muito debate, se discutiu, se abriu pelo relator a possibilidade de tributar pela metade esses que são supostamente essenciais, alimentos, medicamentos, pela metade. O que significaria hoje, só para vocês entenderem, que hoje a cesta básica praticamente não paga nada, e medicamento paga quase zero também, vai passar a pagar 14%, 15%, se a alíquota for 28% ou 30%. Então vai sair de 0% para 14%, para 15%. Né? Então, assim, esta é a justiça tributária que esta reforma está trazendo. Esta é a justiça tributária que esta reforma está trazendo. Então, não tem nada de justiça, porque ela vai tributar pesadamente itens que são essenciais à vida humana e que hoje não são tributados. Então, o terceiro objetivo, que é esse da justiça, não vai acontecer. Quarto objetivo, nós não vamos ter aumento de carga tributária. Outra mentira. Outra mentira. Serviços que hoje pagam 5%, 8% de carga tributária, vão passar a pagar 25% de carga tributária. Então, você aí que tem filho na escola, você aí que paga plano de saúde, você aí que paga médicos, você, enfim, que paga dentista, que paga profissionais liberais, advogados, contadores, serviços de modo geral, construção civil, etc., vai ter um sobrepreço absurdo, porque o aumento de carga tributária, segundo estudos já feitos pela CNC e outras confederações, vai ser superior a 200% aumento de carga tributária em alguns setores de serviços. Então, o suposto objetivo de não ter aumento de carga tributária também é falacioso e mentiroso, porque vai ter um aumento de carga tributária expressiva para o setor de serviços. Quem é que efetivamente vai sofrer diretamente nessa reforma tributária? A população brasileira inteira, que consome bens e serviços. Nós vamos ter o maior aumento de carga tributária desde o fim da inflação no Plano Real, quando a carga tributária brasileira saltou para margens que estão até hoje. Né? Por quê? Porque você vai ter um aumento de base de tributária e de alíquotas que nós nunca tivemos na nossa história recente. Então, vai ser um aumento de carga tributária que vai entrar na economia brasileira levantando o preço de tudo que é básico para o consumo, que tudo que é básico para a vida humana, num momento em que o Brasil, o país, está com crescimento baixo, está patinando, as pessoas estão com dificuldades, endividadas, onde a classe média está sendo esmagada, a gente percebe o empobrecimento da classe média, né? E sendo jogada para baixo. Quem é muito rico não vai sentir nada, porque quem pode pagar 15% vai pagar 30% de carga e não vai deixar de ser rico. Mas quem está na classe média vai ser esmagada, e quem está embaixo vai ficar pior ainda. Então, é uma reforma que não atende nenhum dos objetivos que se propõe. E que tem ainda um pano de fundo político, e aqui é de uma análise mais jurídica, extremamente perigoso. Por quê? Porque ele vai destruir a capacidade de municípios e estados fazerem política tributária. Porque o que essa reforma faz? Ela retira de estados e municípios a possibilidade de regular tributos e vai jogar para o governo federal a possibilidade de fazer isso. Ou seja, politicamente, nós vamos ter a concentração de dinheiro, de recursos na mão do governo federal, mais ainda do que já existe hoje, o que torna extremamente perigoso para a nossa democracia a centralização de recursos e poder. Nós sabemos que dinheiro é poder nas mãos do governo central. Pois é, eu sou extremamente... ainda analisando a questão dos objetivos, Cláudio,
Você veja que nenhum desses objetivos que a imprensa vende, né, que setores que estão interessados nisso vendem, são verdadeiros. Né? Talvez por isso essa pressa desesperada de votar uma coisa tão importante para o Brasil, alterando completamente a Constituição tributária, né? Completamente. São mais de 29 páginas de alteração da Constituição, quer dizer, cujo texto a gente nem conhece para detalhar, para discutir ponto a ponto, porque não se sabe ainda o que vai votar, e o presidente da Câmara avisando aí pelos jornais que vai votar de qualquer jeito, é um desassossego que ninguém consegue entender por quê. Por que tanto desespero numa situação que todos os especialistas estão alertando, estão dizendo, estão pontuando, mas parece que a classe política, especialmente os deputados, estão cegos, surdos e mudos para o que a sociedade está dizendo, o que é perigoso. Pois é, dentro desse ponto que o senhor falou, professor, era um dos pontos que eu queria tratar, que é a questão do próprio federalismo fiscal, né? Como é que vai ficar o poder dos estados e dos municípios em relação a essa reforma, uma vez que a gente, como o senhor desenhou, explicou, haveria ali uma concentração na União, e aí a gente tem aí uma possível quebra nesse pacto federativo aí, fiscal, é isso? A nossa Constituição Federal ela tem um princípio que é fundante, que é básico, e que ela mesma diz, olha, este princípio não pode ser alterado nem por emenda constitucional, o que a gente chama juridicamente de cláusula pétrea, uma cláusula dura, uma cláusula que não pode ser alterada por emenda. Então, quando a Constituição foi editada lá, promulgada em 1988, isso foi colocado lá, junto com os direitos e garantias que todos nós temos contra o governo. Né? Então, são situações, são direitos, são instituições, são garantias que a Constituição coloca a salvo de qualquer tipo de alteração, entre elas o Pacto Federativo. E o que é que significa Pacto Federativo? Significa a união entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, entre as entidades de governo, distribuindo o poder político e financeiro entre elas. Então, a Constituição uniu, diz, olha, o Brasil é formado da união entre o governo federal, o governo estadual, o governo do Distrito Federal e o governo dos municípios. E o poder político é distribuído desta forma, distribuiu o poder político. E o poder financeiro é distribuído desta forma. Distribuiu o poder financeiro quando definiu os impostos que cada um pode cobrar e arrecadar e receber. Esta reforma, ela quebra este princípio porque ela retira dos estados e dos municípios a possibilidade de arrecadar e cobrar os seus principais impostos, que é o ISS para os municípios e o ICMS para os estados. Ou seja, quebra aquela lógica que foi definida pela Constituição de 88, né, do Pacto Federativo, e que a própria Constituição diz que não pode ser alterada. Quer dizer, o Congresso Nacional está agindo claramente contra aquilo que a Constituição determinou. Por isso que, na minha avaliação, esse projeto é flagrantemente inconstitucional. Aliás, não na minha apenas, mas da grande maioria dos juristas desse Brasil já se manifestaram dizendo que isso é inconstitucional. Mas parece que existe uma força motriz escondida por trás disso, empurrando esse absurdo goela abaixo do Brasil. E este processo de distribuição, e aqui isso eu queria lembrar, de distribuição de poder, é fruto da evolução histórica do nosso sistema constitucional. Isso não é um desenho, isso não nasceu por acaso em 1988, não nasceu, não partiu da cabeça do doutor Ulisses distribuir, ou do Bernardo Cabral, que era o relator da Constituição, isso não é por acaso. Isto é resultado da evolução do sistema constitucional tributário brasileiro. Essa forma de distribuir o poder entre União, Estado, Distrito Federal e município nasceu com a Constituição de 1946. A Constituição de 1946 foi editada após a ditadura do Estado Novo, a ditadura Vargas.
A Constituição de 1946 ela foi uma resposta para tudo de ruim que aconteceu no Brasil com a centralização do poder operada pela ditadura Vargas. Nós tivemos, de 37 a 45, uma ditadura no Brasil. Nós tivemos um ditador aqui, que centralizou o poder, esvaziou a Federação Brasileira e centralizou todos os poderes em Brasília. Aliás, em Brasília, não, naquela época, no Rio de Janeiro, no poder central. Né? Então, esta Constituição de 46, para evitar que isso acontecesse de novo no Brasil, distribuiu os impostos e o poder financeiro entre União, Estado e municípios. Veja que a Constituição de 46 criou um arcabouço de divisão de poder para evitar aquilo tudo que aconteceu na ditadura do Estado Novo. Nós tivemos o golpe em 64, tivemos o AI-5 em 68, tivemos os governos militares. E o que fizeram os governos militares? Em nenhum momento romperam com esse desenho do Pacto Federativo definido em 46, democraticamente. Pelo contrário, os militares, em 67, na Constituição, aperfeiçoaram o sistema de distribuição de poder político, econômico e financeiro e tributário entre os estados e municípios. Melhoraram com a Constituição outorgada em 69, com a emenda 1. Atualizaram, criaram o atual sistema tributário brasileiro, o Código Tributário Nacional e todas as regras de tributação que foram instituídas. Instituíram o ICM, instituíram o ISS em 68, com o Decreto-Lei 406. Os militares, que supostamente eram autoritários, foram os sujeitos que criaram e aperfeiçoaram. Criaram não, mas aperfeiçoaram esse sistema de distribuição de competências que foi criado em 46. E agora, os democratas de 2023 querem destruir esse sistema, centralizando o poder totalmente nas mãos do governo federal. O que está por trás disso? Qual é o objetivo disso? Por que as pessoas estão aceitando isso? Qual é a lógica disso? Centralizar poder nas mãos do governo federal. Existe algo escondido por trás desse objetivo? Eu não tenho capacidade para responder. Eu só tenho capacidade para dizer que isso é muito ruim para a democracia, porque centralização de poder político e financeiro nas mãos do governo federal nunca trouxe bom resultado para o Brasil. Nunca. A nossa história republicana mostra isso. Já tivemos episódios e episódios de autoritarismo. A história política mundial demonstra que a distribuição de poder é salutar. A experiência do federalismo fiscal é salutar porque ela distribui poder político e distribui poder financeiro. Não há poder político sem poder financeiro e não há poder financeiro sem poder político. É preciso a junção das duas coisas, uma é uma dimensão da outra, e é isso que o federalismo fiscal faz, distribuir. E a turma de Brasília, especialmente a Câmara dos Deputados, está esquecendo todo esse passado da história constitucional brasileira, querendo concentrar recursos na mão do governo federal. Eu realmente não tenho palavras para dizer o que pode acontecer com essa centralização nas próximas décadas no Brasil. Deixar governadores e prefeitos de pires na mão em Brasília para tentar alguma alteração de regra tributária que possa permitir, às vezes, a instalação de um empreendimento ou desenvolvimento de uma atividade econômica no seu território. Isso é muito ruim. Sobretudo, Cláudio, considerando a diferença entre as regiões do Brasil. O Brasil é um país muito diferente. O Brasil não é apenas um país desigual. Mas é um país desigual. É desigual, mas também é diferente. Porque nós temos a desigualdade, né, regional e nós temos as diferenças regionais. Né? Uma atividade econômica,
para se implantar na Amazônia ou no Nordeste não tem a mesma facilidade do que para se instalar nos estados do centro e sul do Brasil. Então, esta reforma ela ignora esse aspecto. Ela tenta tratar o Brasil todo como se fosse um ente uniforme, como se nós não tivéssemos diferenças regionais. E este é outro fator negativo desta reforma, a destruição das políticas regionais, que tentam né, colocar uma capa com o tal de um fundo de desenvolvimento regional, com alguns bilhões, que vão supostamente ressarcir os estados em políticas de desenvolvimento regional. Ora, nós sabemos muito bem que nenhum valor compensa a perda de empregos. E esses fundos no Brasil, nós sabemos que são fundos sempre que têm vigência complicada por conta das restrições orçamentárias que o Brasil vive há décadas. Dizer que vai ser 60 bilhões, 50 bilhões, isso vai sempre depender de quê? De aumento de carga tributária e de espaço orçamentário. Né? Vai ter, a Lei Candir foi um exemplo disso. Quando os estados exportadores aceitaram, inclusive o estado do Pará, que tivesse desoneração na exportação, se prometeu aos estados exportadores o ressarcimento das exportações. E o estado do Pará recebeu um ano apenas, nunca mais recebeu. E talvez por isso o Pará esteja na situação que está, do ponto de vista de infraestrutura, etc. Então, esta causa da desigualdade regional, que a Constituição também abraçou, que a nossa Constituição ela diz claramente, no artigo 3º, que é o objetivo fundamental da República, redução das desigualdades regionais. E este projeto ele ignora isso. Não tem que ter espaço para desigualdade regional aqui nessa instituição de tributo. A desigualdade regional vai ser combatida diretamente com verba orçamentária. Que verba orçamentária é sempre dependente de receita, que é sempre dependente da conjuntura econômica. A gente sabe que no Brasil nunca tem dinheiro para tudo, não vai ter dinheiro para restituir estados e municípios de desenvolvimento regional, quando na realidade o caminho deveria ser outro, deixar espaço para que os governadores e prefeitos possam fazer política tributária dentro das suas peculiaridades regionais. A política tributária necessária para Camboriú não é a mesma política tributária necessária para Paraopebas. Né? Camboriú é uma cidade turística, Paraopebas é uma cidade minerária. Então, não é a mesma de Santarém, não é a mesma de Castanhal, enfim. É preciso compreender esse tipo de realidade. Não dá para fazer política tributária no Brasil acreditando no mito de que todas as cidades, todas as regiões são uniformes e que nós temos que desconsiderar isso. Pelo contrário, nós temos que considerar isso. Afinal, nós somos um país único. E não dá para ser um país sem solidariedade federativa. É preciso ter solidariedade federativa para justificar a união de entes, elementos diferentes em torno de um interesse comum, que é um país. E tem um detalhe também, professor, que quando se permite ceder ou entregar esse poder a um dos entes federativos, dificilmente esse poder vai ser revisto posteriormente, né? Porque quem vai passar a deter esse poder não vai querer abrir mão dele posteriormente, né? Então vai ficar ali uma relação de eterna dependência. É difícil voltar. Poder, Cláudio, dar poder para alguém é igual dar um osso para um cachorro. Você não é obrigado a dar um osso para um cachorro, mas você não toma mais o osso do cachorro sem muita luta, né? Se você der um osso para o cachorro, você não é obrigado a dar o osso para o cachorro. Mas se você der o osso para o cachorro, você não vai tomar do cachorro a hora que você quiser. Né? Exatamente. Às vezes você vai sair bem machucado. Então, essa cessão de poder para a União, ela vai ter um efeito histórico sério no Brasil, sabe? Eu fico assistindo aqui os debates, eu estou vendo o que os governadores estão dizendo. Acho que os governadores estão, a grande maioria, estão bem enganados com essa reforma, bem enganados. Estão todos acreditando, na realidade, que vão arrecadar mais. Né? A realidade é a reforma dos governos, não é a reforma da sociedade. É isso que precisa ser compreendido. Né? Essa reforma está sendo conduzida por quem? Por quem?
pelos secretários de Fazenda dos estados e pelas autoridades do governo federal e pelo presidente da Câmara, que está fazendo as vozes do governo federal. Então, é uma reforma tributária dos governos. Dos governos. Não é uma reforma tributária da sociedade. Né? A sociedade está fora, está lá assistindo o que está acontecendo. Aqui e ali uma entidade se manifesta, parece que agora estão acordando, né? Mas a gente, e talvez porque estão acordando só agora, o presidente da Câmara quer votar essa semana porque a sociedade começou a se mobilizar em cima dos deputados e acho que ele começou a acordar de que isso vai ser muito ruim para o Brasil. Vai ser uma situação muito ruim. E eles querem aprovar toque de caixa porque sabem que isso não resiste a um debate mais aprofundado. Não resiste. Quando se começa a apertar, você começa a ver que realmente isso tem objetivos aí não declarados que são muito ruins para o país. Um dos pontos que o senhor destacou, enfim, que é realmente sempre preocupante, ele é especial no que diz respeito às nossas diferenças regionais, né? Eu ontem, antes, fui fazer uma atualização para a gente ter esse nosso bate-papo hoje, e eu vi que alguns governadores passaram a se movimentar no sentido de ter uma certa preocupação maior, pelo menos, em relação à reforma. Pelo que eu entendi, havia ali uma espécie de sintonia, estava ali muitos governadores de acordo, mas parece-me que nos últimos dias houve uma mobilização, uma movimentação de alguns governadores no sentido contrário, de ter um pouco mais de receio, inclusive algumas entidades também passaram a se manifestar nesse sentido, porque alguns setores que até então não estavam sendo, né, tão impactados, como você falou no início, passarão a ser impactados de forma especial, e aí passou a ter realmente uma pressão maior sobre o parlamento, para pelo menos haver um maior debate, né? Porque realmente, como o assunto é de grande complexidade e de grande interesse, fazer uma aprovação, ou botar para aprovação, para votação, pelo menos, um assunto dessa magnitude, num curto espaço de tempo, alguma coisa ruim vai ficar pelo caminho, né? E o problema é que depois, para tentar se consertar, porque às vezes pode ter o seguinte pensamento: não, vamos passar, vai ser um marco, vai ser histórico a aprovação, e depois a gente faz os ajustes. O problema é que os ajustes a serem feitos depois, muitas vezes podem ser ajustes que eram fundamentais, não só para os estados, também como a própria sociedade, de modo geral, que vai sofrer impacto. E depois, para fazer esse ajuste, é muito complexo também, né? Eu vejo esse movimento aí de alguns agentes políticos. Como é que o senhor vê também essa movimentação nos últimos dias, né? Muito por conta dessa celeridade que realmente o próprio presidente da Câmara está dando ao projeto. Os governadores eles estão indo reclamar daquilo que toca diretamente a eles, não do que toca à sociedade. Eles estão indo reclamar do quê? Estão indo reclamar, alguns, né? Estão indo reclamar do tal do Conselho Federativo. Porque o que essa reforma faz? Ela centraliza as discussões sobre esse novo imposto, ela cria dois impostos, vou chamar de dois tributos, um federal e um estadual, sobre o consumo. Então, ela acaba com o ICMS e ISS, cria um aqui para o estado e município, e cria um federal. E diz que eles têm que ser iguais. Ok? Tem que ser iguais. Os dois têm que ser iguais. E quem vai definir as regras disso é um tal Conselho Federativo. Aí você vai me perguntar, mas Elenilson, Conselho Federativo, isso não está na Constituição. Está na Constituição, o Senado, a Câmara. O que é isso, Conselho Federativo? Pois ninguém sabe o que é isso, né? A emenda diz que quem vai dizer o que é isso é uma lei complementar. E os governadores estão preocupados com isso. Porque eles estão pensando, peraí, vamos criar um negócio chamado Conselho Federativo, eu vou perder meu poder para quem? Porque eu não sei o que é. Qual é o poder que eu vou ter nesse Conselho Federativo? Então, São Paulo está, por exemplo, dizendo, não, eu quero ter o poder de voto proporcional à quantidade de pessoas que recebem Bolsa Família.
porque a maior quantidade é em São Paulo. Ele quer ter um poder político maior. Percebe? Os estados do Norte e do Nordeste, não. Nós queremos ter o poder político nesse Conselho Federativo proporcional ao que a gente tem lá no Fundo de Participação dos Estados. Queremos ter um diferencial. Enfim, ou seja, eles estão lá reclamando de poder em relação a voto neste tal Conselho Federativo. Né? Eles não estão lá discutindo o mérito dessas coisas que eu citei aqui, justiça, seletividade, desigualdade regional. Não, eles estão lá discutindo poder. Porque, no fundo, aumento de carga tributária, porque, no fundo, eles querem aumento de carga tributária. Eles querem o aumento de carga tributária que eles sabem que vai vir e vai ser pesado. Né? Vai ser pesado. Então, o único governador que eu vi que disse claramente eu estou contra esta reforma foi o governador Caiado. Os outros estão indo lá colocar remendo para poder ressalvar poder político para eles. Né? Então, assim, essa mobilização é uma mobilização setorizada em um aspecto muito pontual dos governadores. Porque quem deveria estar conduzindo essa roda desse jogo deveria ser o setor produtivo. Deveriam ser os empresários, as pessoas que, afinal, são aquelas que produzem e geram emprego no Brasil. O governo não gera emprego para ninguém. Quem gera emprego é empresário, quem gera emprego é quem trabalha, né? É quem produz, quem se arrisca, quem empreende. E essas pessoas estão fora do debate. Porque a reforma não é para elas vão ser vítimas da reforma. Né? Essa reforma ela vai ter um grande vitorioso, que são os governos. E os advogados tributaristas, que vão ter trabalho para 50 anos, porque é uma reforma que vai trazer muito mais complexidade do que existe hoje, conceitos completamente abertos, inexistentes, que vão ter que ser construídos no debate da legislação, né, e no debate do judiciário. Em outras palavras, trabalho para o judiciário, trabalho para os advogados, litigiosidade. O Brasil já é um país que tem a maior litigiosidade tributária do planeta e vai agora, com certeza, ganhar essa liderança por mais uns 50 anos com essa reforma tributária. Porque nós vamos abandonar conceitos como mercadoria, serviços, que nós temos construído há 50 anos, por conceitos como valor agregado, que a gente não sabe o que é, conceitos como cessão de direitos, que a gente vai ter que construir dentro de uma lógica do sistema constitucional que já está implantado, e vai ter que construir do zero um sistema desse para tributos de valor intangível, enfim, outros conceitos que nós vamos ter que construir dentro de um imposto que é novo. Na realidade, um não, 2 impostos, né? Porque um vai ser para estados e municípios e outro para o governo federal. Então, diante de um órgão que é um tal Conselho Federativo, que nós não sabemos quem vai participar, qual o peso, qual a competência, né? É este o Brasil que essa turma quer desenhar com esta suposta reforma tributária. Que a minha avaliação vai ser realmente uma tragédia, se isso for aprovado. Doutor, então, em cima do que o senhor falou agora há pouco, a gente pode falar o seguinte, bem, a prometida simplificação, né, ela está na contramão, então, dessa, porque isso vai gerar mais instabilidade jurídica, né? Porque se a gente está falando de conceitos novos, a gente está entendendo aqui, então, que necessariamente deverá haver construções doutrinárias, jurisprudenciais, até que se inicie, se consolide, são décadas, né? E a gente pode também, então, concluir que isso também vai gerar o afastamento de novos investimentos, porque muito se fala hoje no Brasil o seguinte, essa insegurança jurídica que nós temos no Brasil afasta investimentos. E a gente tem uma reforma tributária que era para efeito de simplificação para atrair novos investimentos. Mas aí a gente faz uma reforma, de repente, com essa complexidade, toda essa situação inovadora no sentido de estranha também, né? Não é inovadora positivamente, é inovadora no sentido de estranha, vai ser necessário se aprender ainda, construir ainda teses sobre a reforma. E aí eu pergunto, isso também vai gerar um afastamento ou continuar o afastamento de novos investimentos, é isso? Vai ampliar, né? Vai ampliar. Agora, a segurança jurídica ela não é promovida apenas por texto de norma.
Segurança jurídica ela é promovida, sobretudo, por produção normativa adequada, por respostas adequadas dos governos. O Brasil, do ponto de vista fiscal, o Brasil é exemplo no mundo de insegurança jurídica. Os governos mudam de entendimento a todo momento. O judiciário no Brasil é fonte de insegurança jurídica. Fonte. O Supremo Tribunal Federal demora 30 anos, 25 anos, 20 anos para resolver uma questão tributária. E diz o seguinte: olha, quem resolveu no sentido contrário perdeu, porque agora eu decidi no sentido diferente. Como fez agora recentemente com a coisa julgada tributária. Então, no Brasil, como dizia o ex-ministro Malan, né, até o passado é incerto. Porque você entra na justiça, ganha uma questão tributária, transita em julgado, anos depois o Supremo decide diferente e aquela sua coisa julgada desapareceu. Porque o Supremo decidiu depois, de forma diferente. Mas o Supremo não poderia ter decidido antes? Poderia, mas ele demora 20 anos para decidir. E esse processo acabou com 10 anos, dele acabou com 20. Então, a insegurança jurídica não vai ser resultado de reforma tributária. Isso é outra falácia. A segurança jurídica ela é um conjunto de procedimentos adotado pelas instituições do Estado, em todas as suas dimensões, que promovam previsibilidade de condutas. Não é só uma norma jurídica produzida pelo Poder Legislativo que confere segurança jurídica. É a interpretação que essa norma vai receber lá pela Receita Federal. É a interpretação que ela vai receber lá pelo Poder Judiciário, pelo juiz da vara. É a que ela vai receber rapidamente pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele analisar, se ele perceber que há um conflito, ele tem que imediatamente decidir o conflito e dizer qual é a interpretação e produzir a previsibilidade. É uma falácia imaginar e vender para a sociedade que nós vamos, quando fazer uma reforma tributária, uma emenda constitucional, e que a partir de agora vamos ter segurança jurídica. Está claro que esta reforma vai só trazer insegurança, porque ela está rompendo com princípios que estão sendo construídos há mais de 50 anos no Brasil. Eu acabei de falar que nós não temos conflitos no ISS e no ICMS, ou poucos conflitos. A grande maioria dos conflitos são onde? No PIS/COFINS. Por quê? Porque o PIS/COFINS foi um tributo inventado há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E que o governo federal não consolidou os conceitos. Foi preciso vir o Poder Judiciário, através do STJ, e dizer o que dá crédito e o que não dá crédito, e criou um conceito que é absolutamente fluido, chamado insumo. O que é insumo para uma atividade produtiva? O governo federal nunca definiu o que é insumo e nunca disse claramente o que é insumo, porque fica com esse espaço aberto para fazer autuações fiscais, para fazer planejamento tributário, para combater planejamento tributário que ele entende indevido, e com isso estimular a litigiosidade. Quando seria muito simples, insumo é tudo aquilo que a pessoa utiliza para poder produzir. Acabou. Não importa se agrega ao produto, se não se agrega ao produto, e tudo vai dar crédito. Acabou, acabaria o problema. Ou, se não acabaria totalmente, acabaria grande parte do problema. Mas não, ninguém faz isso. Deixa aberto para poder virar objeto de autodifração, de discussão. Né? Então, a cultura da litigiosidade é a cultura da insegurança, que é promovida pelos governos no Brasil. Não é só promovida, ou é muito pouco promovida, por alterações legislativas. Nesse aspecto, o legislativo não tem culpa. A culpa desse aspecto é do Poder Executivo e do Poder Judiciário também, que não resolve rapidamente os conflitos e que não estabelece balizas claras sobre os conceitos que estão abertos na legislação. E o Executivo, por outro lado, muitas vezes, até depois do Poder Judiciário, não aceita o que o Judiciário diz e continua insistindo em teses inovadoras para não aceitar que perdeu uma determinada interpretação junto ao Poder Judiciário. Insiste naquela discussão. Sabe? Então, isto é um caldo de insegurança jurídica que é fruto da cultura brasileira do litígio. O Brasil tem a cultura do litígio. Né?
Então, assim, quem está aqui fora da sociedade, quando vai para dentro dos governos, leva essa cultura. E lá estimula e progride essa cultura, e aumenta essa cultura da litigiosidade. Nenhum país do mundo tem quantidade de litígios tributários, de volume de valores em discussão na justiça do que o Brasil. Por que isso? Será que é porque nosso sistema tributário é tão complexo assim? Não é verdade. Porque em alguns tributos não temos nenhum problema. Nós temos em alguns tributos, é só fazer o diagnóstico de onde estão os litígios e ir lá. Por exemplo, imposto de renda. Nós temos praticamente nada de litígio. Olha, Nilson, mas o imposto de renda não é complexo? Muito complexo. O imposto de renda é muito complexo, né? Mas praticamente não existe litígio de imposto de renda. Por quê? Porque nós temos consolidações interpretativas que já não dão margem para conflito. Todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Grande parte já sabe o que pode e o que não pode. Quando alguém sai da linha, o fisco vai lá e aponta que está fora da linha e a pessoa está errada e o judiciário diz que está errada e tem que pagar. Agora, quando você está diante de uma legislação que é fluida, insegura, como a do PIS/COFINS, por exemplo, que usa conceitos abertos, onde deixa a margem do arbítrio da autoridade fiscal e da oportunidade do contribuinte, você fica nessa zona de penumbra. E essa zona de penumbra ela dá o espaço para a insegurança jurídica, que sim, afasta o investidor. Então, isso que eu estou falando não resolve com lei. Isso que eu estou falando resolve com postura, com gestão tributária efetiva de resolver o conflito. Saiu um primeiro liminar contra uma situação, baixa um ato, resolve. Saíram 50 liminares, a União entra com uma ação no Supremo. Olha, Supremo, decida logo essa situação, se isso é A ou B ou C, nós precisamos resolver. E decide para o Supremo logo, acabou. Acabou. E não esperar 20 anos para poder resolver aquela situação, aumentando a quantidade de conflitos, de passivo dentro das empresas, de conflitos dentro do judiciário, de processos judiciais, enfim, esse caldo, né, de insegurança jurídica que é o direito tributário brasileiro. Verdade, doutor. Essa questão da insegurança jurídica ela é tão presente dentro do nosso sistema brasileiro. Eu, recentemente, só para fazer uma comparação, por coincidência, eu fiz uma análise recentemente sobre um parecer. Eu estava concluindo, na verdade, um trabalho acadêmico e eu fui analisar um parecer do ministro Alexandre de Moraes em relação à reforma da lei de improbidade administrativa. E aí eu estava desenvolvendo um tópico que se tratava sobre justamente a insegurança jurídica. E aí eu peguei um voto, né, uma liminar proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que resumidamente ele falou o seguinte: veja, quando há decisões, nós temos decisões judiciais de primeiro grau, espalhada pelo Brasil, quando há uma norma nova implementada, o ministro entendeu o seguinte: olha, mesmo com essas decisões, você, gestor público, não pode se balizar muito por essas decisões. Por quê? Embora a gente respeite as decisões de primeiro grau e tal, mas ainda não é uma decisão nossa aqui do STF. Ou seja, o que eu acabei concluindo ali o tópico nesse sentido. Quer dizer, o gestor público que tem uma lei nova sendo aplicada, ele tem ali as primeiras decisões que ele vai entender, poxa, já que é uma sinalização do judiciário que é nesse sentido que ele entende, tinha opções A e B, o judiciário disse que é B, então o gestor público vai e segue a B. Só que aí o STF disse o seguinte, um dos ministros: não, enquanto não chegar aqui a te decidir, eu quero te avisar que isso não é tão certo assim não é o B, porque nós não decidimos ainda, ou seja, décadas vão se passar para que o STF se manifeste sobre aquilo. Então, durante décadas, esses gestores públicos que precisam aplicar a norma no dia a dia vão viver eternamente, permanentemente, uma insegurança jurídica até que se decida lá no STF. Quer dizer, isso... E o Poder Judiciário é uno, né? Entendeu? É uno. Então, quer dizer que a decisão judicial de primeiro grau não serve como baliza para o gestor público? Enfim, eu queria colocar esse ponto que me lembrou agora, depois que eu falou sobre esse ponto. Não, perfeito o que você está dizendo, e eu venho dizendo reiteradamente que no Brasil, o Poder Judiciário, que nos livros tem a função de pacificação dos conflitos,
No Brasil, o Poder Judiciário é um instrumento de gerador de conflitos, especialmente os tribunais superiores, especialmente Supremo e STJ. Se você estudar, colecionar isso, você vai verificar que tem várias situações onde o Supremo tem uma posição e o STJ tem outra completamente contrária e mantém a contrária, mesmo com o Supremo decidindo. Então, você tem situações onde o Supremo já disse que não vai analisar a situação, o caso, e anos depois ele vem e diz, agora eu vou analisar. Aí você não sabe, mas a questão não era infraconstitucional, vocês não disseram que não iam analisar? Não, agora decidimos analisar, porque o outro ministro entendeu que tem que analisar. Nós temos agora, recentemente, uma sessão do STJ, onde ministros fizeram ali uma exposição de algo interno entre aspas, né? E eles acabaram fazendo uma crítica muito incisiva em relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que reiteradamente não aplica os precedentes do STJ sobre determinado assunto na área penal, mas assim, não aplica de forma deliberada. Aí o STJ, numa determinada sessão de julgamento, falou isso, expôs isso, e como, né, as sessões são públicas, isso acabou sendo replicado aí em vários perfis especialistas aí, especializados na área jurídica, e realmente demonstra algo ali que é impressionante, porque se não está havendo essa sintonia internamente, e aí? E os jurisdicionados? Né? Como é que vão se portar? Como é que vão poder fazer o seu planejamento, né? Para poder atuarem? Quer dizer, a gente é uma fábrica permanente de insegurança jurídica, e isso é preocupante demais. Então, quem tem o dever realmente de poder implementar isso, né? Enfim, pacificar, muitas vezes não consegue, e aí realmente a gente não sabe com quem se socorre. Como é que orienta o seu cliente em determinada situação se o senhor sabe que os tribunais têm ali decisões contraditórias sobre o mesmo tema? Aí é difícil, orientar uma das posições e dizer, agora vamos rezar, né? Para ver se cai, se caso haja um questionamento judicial, caia naquela turma que entende desse jeito, porque é só sorte, realmente. Não, e dizer mais ao cliente, olha, nós vamos entrar com essa ação, nós podemos ganhar a ação, você vai ficar tranquilo, mais ou menos. Mas como tranquilo mais ou menos? Tranquilo mais ou menos porque daqui 10 anos, 20 anos, o Supremo pode decidir e isso que nós ganhamos vai deixar de valer. Isso que é pior. Mas o advogado entra, ganha a ação, transita em julgado, ou seja, termina a ação. Aí um outro caso chega ao Supremo anos depois, o Supremo decide o sentido contrário. Aquela sua vitória desapareceu de forma automática, isso que é pior. Né? Ninguém vai nem lhe avisar, ninguém vai nem lhe notificar. Né? Pela decisão do Supremo recentemente tomada, na questão da coisa julgada tributária, pelo menos na questão tributária, você perde automaticamente a decisão que você obteve no passado, transitado em julgado, hein? Transitado em julgado. Não estou falando de decisão liminar, não. Transitado em julgado. Então, assim, ou seja, até o trânsito em julgado no Brasil é provisório. O trânsito em julgado, que no mundo inteiro torna definitiva, né, a decisão da qual não cabe mais recurso, isso é assim no mundo todo, exceto no Brasil. Torna definitiva a decisão da qual não cabe mais recurso, vírgula, até que o Supremo julgue e confirme a decisão em outro caso, se algum dia chegar no Supremo Tribunal Federal. Ou salvo se o Supremo vier a julgar um outro caso de um outro contribuinte e decidir no sentido contrário. Aí, meu amigo, você perde o que você decidiu nesse caso aqui. Quer dizer, é realmente um negócio esquisito de explicar para um grande investidor. Né? Imagina, você vai fazer um investimento, você fala, incide aqui tal tributo desse negócio. Aí você fala, olha, tem uma dúvida, tá, bora entrar na justiça. Aí você vai, entra, ganha, aí tá aqui, ó, não incide. Aí o cara faz um investimento lá. Ele terminou de fazer o investimento, o Supremo julgou um outro caso, de um outro contribuinte. Não, incide sim. Aí o cara disse, mas poxa, mas eu não coloquei na minha planilha de custo. Se eu soubesse que incidia, eu não faria esse investimento. Você falou para mim que não foi eu que falei, advogado. O advogado vira, não foi eu que falei, foi o judiciário que falou que não incide. Não fui eu, não, foi o judiciário, está aqui, ó. Mas agora é outro judiciário.
outro tribunal do mesmo judiciário vai dizer que decide e eu vou ter que pagar agora? Eu falei, vai ter que pagar. Mas se eu soubesse que eu ia ter que pagar, eu não teria feito o investimento. Pois é, mas no Brasil é assim. Até a decisão judicial transitada em julgado é provisória. Né? Se até o passado era incerto, agora até o trânsito julgado é incerto, doutor? Até o trânsito julgado é provisório. O trânsito julgado é provisório. Então, assim, eu fico imaginando os professores de direito processual, de direito constitucional, dando aula sobre trânsito em julgado, né? Ele tem que explicar para o aluno, olha, o trânsito julgado é quando da decisão não cabe mais recurso e torna definitiva a coisa. Aí tem que fazer um parênteses. Pessoal, mas, vírgula, salvo se o sujeito vai dizer, mas não está escrito aqui na Constituição, no artigo 5º, que o trânsito julgado é um direito e uma garantia fundamental, que não tem mais decisão contrária a ela depois que acabou o processo. Tá, mas não está escrito aqui que o Supremo pode mudar. Mas no Brasil, o Supremo muda a Constituição toda semana, né? Não precisa de Congresso Nacional. Esta é a verdade. Então, o Poder Judiciário no Brasil ele é fonte, por isso que essa é a minha tese. O Poder Judiciário no Brasil é fonte de insegurança jurídica, quando deveria ser fonte de pacificação de conflito. É importante que a gente tenha essa mudança, né, no nosso sistema brasileiro, porque realmente isso já vem de longas datas. Há um debate, não é de hoje, um debate sobre isso. Próprios ministros, obviamente, são pessoas muito capacitadas, enfim, toda a magistratura de modo geral. Entretanto, a questão organizacional, né, para poder dar efetividade a esse princípio básico, né, esse objetivo básico comum necessário para o Brasil de trazer realmente a estabilidade, né, e não a instabilidade, é necessário que haja uma concentração de esforços aí entre todos os agentes para que isso realmente saia do papel, saia da teoria e vá para a prática, porque a gente tem, obviamente, várias cabeças pensantes, muitos profissionais qualificados, mas realmente a gente precisa dar efetividade a esse objetivo básico, né, que é a busca pela estabilidade. Doutor Helenilson, queria te agradecer muito esse nosso bate-papo. Sei que você tem aí outros compromissos, inclusive de viagem. Eu queria agradecer, vou repetir aqui, o nosso convidado de hoje foi o doutor Helenilson Pontes, advogado parecerista, doutor e livre docente em legislação tributária pela USP. Uma grande honra, doutor. Quero pedir para o senhor o seguinte, em dando continuidade a essa reforma lá no Congresso, quero poder ter a liberdade de fazer novos convites para a gente bater um novo papo aqui na análise jurídica em uma outra oportunidade. Pode ser? Claro, estou sempre à sua disposição. Foi um prazer, Cláudio. Parabéns pelo veículo, parabéns pelo trabalho aí de discussão desses temas importantes para o Brasil, né, temas do direito, e conte comigo aqui. O que precisar, estou sempre às ordens aqui à disposição. Muito obrigado, um grande abraço para você. Obrigado, doutor. Um grande abraço. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.